A avaliação como prática pedagógica, ela tem uma série de cuidados que precisam ser levados em conta, e um deles é a relação que ela tem com o planejamento. Nós costumamos, inclusive, dizer que é importante que nós tenhamos um planejamento reverso. Isto significa, eu começo o planejamento não escolhendo as atividades que eu vou desenvolver num determinado período de tempo, mas onde eu quero chegar com a aprendizagem dos estudantes. Uma vez estabelecidas essas aprendizagens esperadas, eu então escolho quais são as experiências de aprendizagem que serão ofertadas para eles, que eles viverão para aprender. E aí, a avaliação, ela é mediadora de todo esse processo, ela é como se fosse um olhar sistêmico para regular se aquilo que eu quero que os estudantes aprendam, eles estão aprendendo ou não. Aí, um segundo passo, dentro desse processo pedagógico, da avaliação como prática pedagógica, é escolher como eu vou avaliar. Eu posso avaliar por observação, fazendo pequenos registros, eu posso avaliar analisando as produções dos estudantes, eu posso escolher momentos específicos para parar e fazer uma avaliação. Então, por exemplo, uma coisa que é pouco usada, mas muito eficiente, é você fazer pequenos processos de avaliação no final das aulas, deixando algumas perguntas para os estudantes responderem, pedindo a eles que anotem aquilo que eles aprenderam, ou as dúvidas que eles tiveram, e aí você retoma no próximo tempo da aula a resposta para essas perguntas, as anotações que eles fizeram. Ou você pode ter avaliação entre pares, que é o momento em que os estudantes sentam juntos para analisar as aprendizagens em conjunto, autoavaliação, e inclusive as provas, gente. As provas não são as vilãs da história. Nós só precisamos saber em que momento elas entram, por que elas entram e em que fase. Não faz sentido por uma criança muito pequena fazendo testes, né? Mas talvez para estudantes já em etapas mais avançadas, seja importante também essa parada pessoal. Uma vez pensados os instrumentos, usados os instrumentos, eles vão nos ajudar a responder se estamos mais próximos ou mais longe daquelas aprendizagens que esperávamos. O que é importante fazer? Tratar os dados, ter sistemáticas de registro da aprendizagem, dos resultados da avaliação, refletir a respeito deles e, mais importante ainda, usar esses dados, essa análise, para tomar as novas decisões em relação ao replanejar, ao ato de apoiar os estudantes em processo. Então, essa ação pedagógica, ela é bastante complexa, ela precisa ser planejada, mas ela é muito eficiente como uma prática que apoia o ensino e a aprendizagem. Se o planejamento é um mapa que te permite guiar as ações como educador, ou mesmo como alguém que acompanha as aprendizagens num nível mais amplo, às vezes o coordenador pedagógico, a diretora ou o diretor da escola, se você tem um planejamento, você sabe para onde você está caminhando. E a avaliação é uma bússola que vai te orientando nessa caminhada. Então, não dá para você caminhar muito longe para depois descobrir que os estudantes não aprenderam, ou constatar que os estudantes não aprenderam e depois não avançar com isso, ou avançar de um jeito que é pouco efetivo, fazendo recuperações muito pontuais, com períodos muito distanciados. Se você quer uma aprendizagem para todos, com qualidade e, portanto, com equidade, é muito importante que a avaliação ela ande para e passo com as ações que você está desenvolvendo na sala de aula, na sua escola, na sua rede. Então, qualquer dimensão que a avaliação tem, ela tem esse tripé, né, que eu costumo assim denominar. Você tem o processo de planejamento, o qual você já planeja a avaliação.
você avalia, coleta os dados nesse processo, analisa esses dados e toma a próxima decisão. Isso pode ser feito em períodos curtos de tempo, numa aula, inclusive, né? Se você planejou a sua aula e você colocou uma avaliação, um processo avaliativo no final dela, ele pode ser curtinho, vinculado à ideia principal daquela aula, daquela atividade, daquela experiência vivida pelos estudantes. Você já pode refletir sobre isso e fazer correções de rumo na aula seguinte, no momento seguinte. Então, a avaliação ela tem essa finalidade. Ela é indutora de boas aprendizagens, porque ela é indutora de boas práticas pedagógicas, de práticas pedagógicas inclusivas. A não ser em exames, e exames não são avaliação, nas avaliações da aprendizagem, essas avaliações, mesmo com dados que são numéricos, mas se você olha formativamente para o uso que a avaliação pode ter, você faz intervenções pedagógicas muito frequentes, muito focadas nas necessidades que os estudantes têm e que permitem um processo maravilhoso de revisão, não só daquilo que os estudantes aprenderam, mas também da sua prática pedagógica, da sua prática didática na sala de aula, na sua escola e até na própria rede. Esse elemento formativo, esse perfil includente que a avaliação tem, é um elemento poderoso para incluir todos os alunos no ciclo da aprendizagem e mais, para poder fazer diferenciações, porque às vezes você vai ter que fazer com um grupo de alunos uma ação diferente daquela que você vai ter que fazer com outro, em salas de mesma etapa escolar. Às vezes, o que os estudantes de uma sala precisam é diferente do que os estudantes de outra sala precisam. Então, a avaliação ela tem esse viés de pôr lupa em pontos muito importantes do ensino e da aprendizagem, e isso pode potencializar imensamente bons resultados de ensino e aprendizagem para os professores e especialmente para os estudantes em todos os níveis da escolaridade básica. Quando nós pensamos na avaliação e na relação que ela tem com a implementação da Base Nacional Comum Curricular e dos referenciais curriculares que foram desenvolvidos a partir dela, acho que um dado interessante de nós analisarmos é a ideia de coerência pedagógica sistêmica, que está relacionado com um conceito que tem sido trabalhado por muitos autores diferentes, inclusive o Michael Fullan é um dos precursores dessa ideia, mas há outros, mostrando o seguinte: se você quer uma mudança efetiva na aprendizagem dos estudantes, de todos os estudantes, você tem que tomar alguns cuidados e fazer com que as mudanças sejam sistêmicas. Então, desde acompanhar com avaliações de escala como é que a aprendizagem está se dando, se ela está mais próxima ou não, o financiamento, a formação docente, a comunicação com toda a sociedade, com todas as escolas que precisam entender que plano é esse e por onde nós queremos ir para fazer com que a aprendizagem ocorra bem, ocorra para todos. Mas um item dessa visão sistêmica é justamente a coerência pedagógica. E essa coerência pedagógica, ela está referida a nós sabermos claramente o que é que nós queremos que os estudantes aprendam. Então, a Base Nacional Comum Curricular e os referenciais curriculares, eles trazem isso, né? Eles são o marco que mostra aquilo que nós queremos que os estudantes aprendam nas diferentes etapas da escolaridade básica, desde a educação infantil até o ensino médio. É interessante ver que na ideia de coerência pedagógica sistêmica, você tem uma série de elementos que precisam ser coordenados para fazer mudanças na sala de aula, para fazer mudanças na prática pedagógica e, portanto, fazendo com que aquilo que está
prescrito nos referenciais curriculares chegue em profundidade, de verdade, às salas de aula, a cada sala de aula desse país, aconteça. Então, o que nós temos? Nós temos formação docente, inicial e continuada, nós temos os materiais didáticos de modo geral, nós temos os projetos pedagógicos das escolas e temos avaliação. Esses 4 elementos, a partir do referencial comum curricular, eles têm que estar alinhados a esse referencial. Então, olhando especificamente para a questão da avaliação, o que nós temos? Se eu sei onde eu quero chegar com as aprendizagens, eu cuido da avaliação, eu planejo a avaliação em todas as dimensões que ela tiver, sejam as avaliações de larga escala, e especialmente as avaliações que acontecem na sala de aula, eu cuido dessas avaliações para que elas, de fato, me ajudem a ver se eu estou indo ou não para aquela direção desenhada pela Base Nacional Comum Curricular. Isto é, eu vou alinhando todas as avaliações, desde um ponto de vista de direcionamento, para poder escolher os melhores instrumentos, os melhores itens de avaliação, tomar as melhores decisões e, de fato, fazer com que a aprendizagem esperada nos referenciais curriculares ocorra. Então, essa relação muito imbricada nessa visão pedagógica sistêmica é que faz com que a avaliação seja um instrumento muito relevante, um item muito relevante para nós alcançarmos as metas de aprendizagem. E lembrando que a Base Nacional Comum Curricular e os currículos que vieram dela derivados, eles são elementos-chave para alcançar as metas do Plano Nacional de Educação, dos planos estaduais de educação e dos planos municipais de educação. Então, são estratégias de pelo menos 4 das 20 metas que nós temos no Plano Nacional de Educação, uma delas, que é a meta 7, que diz claramente que teremos que ter na base uma estratégia importante para levar a uma mudança de aprendizagem com qualidade para todos os estudantes. Então, a avaliação vai ser determinante para isso, e por isso ela precisa ser cuidada em todos os outros aspectos aos quais eu já me referi